Bom, vamos começar a live de hoje. Como eu disse, o assunto é sobre gratidão, sobre sermos gratos a Deus, todas as implicações boas que tem nós sermos gratos e tudo aquilo de ruim que traz para nossas vidas, né, quando a gente não tem uma vida em gratidão a Deus. Para começar, ter uma boa introdução que eu gostaria de fazer, lendo o texto de Romanos 8:28. Vamos ler. A palavra fala o seguinte, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, sabemos que tudo aquilo que acontece na nossa vida, que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que amam a Deus. Ou seja, tudo aquilo que acontece na nossa vida coopera para o bem se nós estamos amando a Deus. E uma coisa muito importante desse texto é que normalmente esse texto ele não é muito bem compreendido, né? A gente tem algumas promessas bíblicas que são limitadas a um grupo e outras que são para todos os seres humanos. Por exemplo, não uma promessa, mas uma lei bíblica. Você vai colher o que você plantar. Isso é para quem? Isso é só para os cristãos? Não, isso é para todos. Em toda a humanidade, todo mundo vai colher o que plantar. Agora, tem algumas leis bíblicas, algumas ordenanças, algumas promessas que só são para aqueles que seguem a Deus. Então, o que esse texto diz? Que todas as coisas cooperam para o bem de quem? De toda a humanidade? Não. Esse texto diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Eu vou para a igreja, então eu amo a Deus. Eu não cometo alguns pecados, então eu amo a Deus. Eu acredito em Deus, logo eu amo a Deus, eu tenho fé em Deus. É assim que a Bíblia ensina a gente? Vamos ler um outro texto que explica melhor quem é que ama a Deus? Em João 14:21, a Bíblia diz o seguinte. João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Então, quando a Bíblia fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o que esse texto quer dizer? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que têm os mandamentos e os guarda. Ou seja, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam em obediência. Essa não é uma promessa para toda a humanidade. Essa não é uma promessa para quem é frequentador de igreja. Isso não é uma promessa para quem tem fé em Deus. Não, essa é uma promessa para quem tem os mandamentos e os guarda. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que obedecem a palavra de Deus. Para quem é obediente, para quem caminha em obediência, para quem conhece os mandamentos de Deus e os guarda e os segue, para quem guarda a palavra de Deus em seu coração e segue a palavra de Deus. Para essas pessoas, todas as coisas cooperam para o bem. E uma coisa interessante da gente pensar é que se a gente está caminhando em obediência, óbvio, né? Porque essa é uma premissa que tem que ser entendida. Ou seja, se a gente está caminhando em obediência e a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, por que tantas vezes a gente se põe a murmurar de quase tudo de ruim que acontece na nossa vida? Sabe, por que a gente é tão murmurador se a gente lê a palavra, se a gente obedece às leis de Deus, se a gente entende que aquelas leis são para a nossa proteção, que aquelas leis são para a gente honrar a Deus, se a gente entende tudo isso, a gente honra a Deus, a gente obedece, por que a gente se coloca a murmurar tantas vezes? Se a gente sabe que aquilo está colaborando para o nosso bem. Certa vez, a minha esposa, ela foi pegar um ônibus para o trabalho ou para a faculdade, não lembro muito bem, acho que foi para o trabalho. E ela chegou no ponto, o ônibus tinha acabado de passar, e era um dos ônibus que ela pegava, era um ônibus confortável, e acabou que ela teve que se atrasar um pouco aquele dia. Ela esperou um pouquinho, e logo depois veio um outro ônibus. Como estava meio engarrafado, o ônibus que ela perdeu e o ônibus que ela pegou chegaram próximos. E ela acabou vendo que o ônibus que ela perdeu estava sendo assaltado.
Ou seja, ela perdeu aquele primeiro ônibus, mas se ela tivesse pego, ela teria sido assaltada. E é interessante a gente pensar o seguinte: Deus normalmente não nos dá satisfação. As coisas acontecem e não chega no final do dia, Deus tem uma lista de satisfações para nos dar. Mas por que Deus não fica nos dando satisfações? Porque o Deus é Ele. Ele que é o Deus. Nós devemos satisfação para Deus e não ao contrário. Deus não deve satisfação para a gente. Por mais que Ele nos ame, nos trate como filho, e muitas vezes Ele nos explica as coisas que estão acontecendo, por que estão acontecendo, mas Deus não tem que ficar dando uma lista de satisfações para nós todo dia. Mas nesse dia, Deus mostrou para minha esposa porque ela perdeu aquele ônibus. Que se ela tivesse pego aquele ônibus que ela perdeu, ela estaria sendo assaltada. Agora imagine o seguinte: nesse dia, Deus decidiu mostrar para minha esposa porque ela perdeu o ônibus. Mas isso é uma exceção. Normalmente Deus não fica dando essas satisfações. Agora imagina quantas coisas acontecem na nossa vida que Deus propositalmente faz para o nosso bem e houve reclamação. Deus livra você de um assalto e houve reclamação. Deus livra você de um trabalho que ia ser terrível para a sua vida espiritual e houve reclamação. Deus coloca uma doença na sua família que faz com que, não sei, você não vá para certo evento e naquele evento acontece algo terrível. Quantas e quantas vezes Deus não faz alguma coisa para nos impedir de algo ruim nos atingir? Quantas e quantas vezes Deus nos abraça com amor, Deus nos prepara um caminho para a gente, Deus faz as coisas pensando no que é melhor para Ele. Qual é o melhor caminho para Ele tomar? Como eu posso livrar Ele desse mal, desse mal e desse mal? E Deus vai fazer essas coisas e ouvindo reclamação, e ouvindo reclamação, e ouvindo reclamação. Imagina se minha esposa, naquele dia que ela perdeu o ônibus, ela tivesse murmurado por ter perdido o primeiro ônibus. Como ela não ia se sentir quando ela visse aquele ônibus sendo assaltado? Como ela não ia se sentir quando ela visse, caramba, Deus acabou de me dar um livramento e olha o agradecimento que eu dei para Deus. Fui murmurando desde que eu perdi o ônibus até agora. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida? Sabe? Quantas vezes a gente é livre de algumas coisas e a gente não percebe, e a gente não sabe, e a gente se põe a murmurar. Uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente, e é muito importante, é uma premissa que a gente tem que ter em mente, é que Deus é bom. É que por mais que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não esquece. É que por mais que muitas coisas estranhas estejam acontecendo ao nosso redor, estão acontecendo pela permissão de Deus e tem um bom motivo para estar acontecendo. Deus é bom, Deus nos ama. Isso, como eu falei anteriormente, levando em consideração a premissa de que você está andando em obediência. Porque se você não está andando em obediência, você pode estar simplesmente colhendo os frutos de coisas erradas que você está fazendo. Você vive no pecado, depois vai chegar aos pés de Deus e falar, Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Está acontecendo porque você plantou, agora você vai colher, certo? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus? Quem segue a sua palavra, quem anda em obediência. Não estou falando de ser perfeito, porque ser perfeito nenhum de nós vai ser. A gente, infelizmente, de vez em quando vai pecar. Mas se quando a gente peca, a gente se arrepende, a gente sente aquela dor no nosso coração, a gente quer melhorar, se tem algum pecado que aprisiona a gente e a gente não tomou esse pecado como um pecado de estimação, a gente não se acostumou com esse pecado, a gente não vestiu esse pecado como sendo que, não é tão ruim assim, não. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou dar um jeito, eu vou mudar uma rotina, eu vou deixar de acessar alguma coisa, eu vou deixar de assistir alguma coisa, porque isso está me levando ao pecado. Então, se você é uma pessoa que não é perfeita, mas está lutando contra o pecado e tem tentado andar na obediência, tudo coopera para o seu bem. Sabe? Então, se a murmuração acompanha você, tem uma parte muito importante do seu relacionamento com Deus que tem que ser mudado. A partir do momento que Deus é bom, a partir do momento que você anda em obediência,
Como que vai ser a relação sua com Deus se você sempre é uma pessoa ingrata a tudo que Ele faz de bom para você? Você provavelmente já conheceu na sua vida alguma pessoa muito ingrata. Muito ingrata. Alguma pessoa que ou você fez muito por ela, ou você viu outras pessoas fazendo muito por ela. Você provavelmente conhece alguém assim. E depois de um tempo você viu essa pessoa tratando você, ou tratando essas pessoas, ou desmerecendo vocês, como se ninguém tivesse feito nada por ela. Não é horrível esse tipo de pessoa? Não é horrível se relacionar com esse tipo de pessoa? Esse não é o tipo de pessoa do qual você normalmente, depois que alguma coisa dessa acontece, você fica com o pé atrás? Agora imagina Deus se relacionando com esse tipo de pessoa, que muitas vezes sou eu, que muitas vezes é você. Imagina o quanto é frustrante nesse relacionamento entre você e Deus ficar ouvindo reclamação o tempo todo de todas as coisas que Ele faz para o seu bem. De tudo aquilo que Ele faz para o seu bem, de tudo aquilo que Ele faz por amor a você, de todos os livramentos que Ele te dá, de todas as portas boas que Ele abre, de todas as portas ruins que Ele fecha, de todos aqueles caminhos que para você seriam maravilhosos, mas Deus sabia que era um caminho de morte e Ele te livrou. E Ele fica ouvindo reclamação atrás de reclamação o tempo todo. Imagina como fica o coração de Deus em relação a você quando você faz isso. Uma coisa muito importante que a gente sempre tem que ter em mente é o seguinte. O resumo do cristianismo, vamos dizer assim, é o quê? É o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com os outros, certo? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, toda a base da vida cristã que nós temos depende de dois grandes relacionamentos. O relacionamento que nós temos com Deus, com nosso Pai, e o relacionamento que nós temos com nossos irmãos. Agora, se o relacionamento que nós temos com Deus já é um relacionamento tão manchado, sujo, vamos dizer assim, por tanta reclamação e por tanta ingratidão que você tem com Deus, imagina como vai ser o resto da tua vida. Quando você não tem um coração grato pela pessoa que mais te ama e mais faz por você. Imagina como não é esse relacionamento. Se a gente que tem alguém que às vezes é próximo e é ingrato com a gente já tem um coração que a gente fica, poxa, ajudei tanto, fiz tanto, ou fizeram tanto por ela, olha como essa pessoa age, sabe? Obviamente que se tem alguém maduro, é Deus. Mas você acha que você não fere o coração de Deus fazendo isso? Você acha que você não entristece o coração de Deus fazendo isso? Deus tem feito muito por você. Deus é alguém que tem, no dia a dia, pavimentado caminhos para você passar. Deus é alguém que, de forma alguma, deveria dar satisfação ou uma segunda chance para nós. E Ele não só deu uma segunda chance, Ele deu uma segunda chance se entregando. Assim, tudo, se a gente for somar tudo o que Deus fez por nós, desde Adão até antes de Jesus, já é muita coisa. Com Jesus já é o suprassumo da misericórdia, da bondade, do amor. E tudo o que Ele tem feito na sua vida, se você somar tudo isso, como que a gente pode ter um coração ingrato? Olha para como era a sua vida. Olha para as pessoas que cresceram com você. Olha onde cada um está e onde você está. Olha quantas vezes Deus te perdoou e você ainda está de pé. Olha o que você tem nas suas mãos. Olha o lugar onde você dorme, como é a sua casa. Olha as pessoas que estão em sua volta. Olha quantas coisas Deus tem feito por você, como Ele tem te sustentado. Quantos livramentos Deus tem dado para você. E mesmo assim, Deus tem que ter um relacionamento com você, ouvindo reclamação, com o coração ingrato. Tem uma frase bem interessante que eu ouvi algumas vezes em algumas pregações, que diz o seguinte: imagina se você acordasse amanhã somente tendo aquilo pelo qual você agradeceu hoje. O que você teria? Você teria água encanada na sua casa?
Você teria um banheiro limpinho para usar? Você teria energia elétrica? Você teria um teto sobre sua cabeça? A misericórdia de Deus e de ter saúde para poder respirar por si próprio? Você teria a condição de se locomover por si próprio? Alguma parte do seu corpo estaria doendo? Você já teria agradecido por isso também. Senhor, obrigado pela minha saúde, obrigado por não estar assistindo nenhuma dor, obrigado por estar me sustentando na minha saúde. A sua família estaria bem? Você teria uma boa cama para dormir? Você teria um bom trabalho para trabalhar? Ou pelo menos um trabalho que te sustenta? Você teria condições de pagar as suas contas? Você agradece por essas coisas? Ou você acha que Deus é obrigado a fazer isso por você? Ele não é obrigado a nada. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Então, tudo que você tem é pela misericórdia de Deus. Seja grato. Seja grato. Seja grato desde não ter uma unha doendo no seu corpo, a você ter água encanada na sua casa, a você ter uma cama para dormir, a você ter um teto, ter energia elétrica, ter água na sua casa, ter esgoto. Você não fica com fedor aqui por fora, ao redor da sua casa, quando você vai lavar uma louça, quando você usa o banheiro. São coisas que a gente está tão acostumado que a gente esquece de agradecer. E quanto menos coisas a gente agradece, mais a gente acaba focando nos problemas. Porque se eu tenho uma lista de dezenas de coisas para agradecer e eu não agradeço, eu estou focando aonde? Eu estou focando na lista das coisas que eu tenho para reclamar. Gente, um coração grato para a pessoa que agradece pelas coisas, ela vai focar tanto aqui no que ela tem para agradecer, que a lista das coisas que ela teria para reclamar, ela não vai ter nem coragem de reclamar. No máximo, ela vai pedir, Senhor, tenha misericórdia da minha vida e me ajuda nisso. Agora, abrir a boca para reclamar, ela não vai ter. Porque ela sabe, ela vai ter uma noção e ela vai estar agradecendo e ela vai ser grata para Deus por tudo aquilo que Deus está fazendo. Como uma pessoa dessa vai ter coragem de olhar para aquela listinha de coisas que ela poderia reclamar e abrir boca para reclamar, ela não vai. Normalmente as pessoas que são reclamonas, que são murmuradoras, são pessoas que agradecem pouco, são pessoas que são mal agradecidas, são pessoas que esquecem da lista de agradecimentos e focam na lista de reclamações. Essa pessoa não tem um relacionamento saudável com Deus. Essa pessoa demora muito para ser abençoada por Deus. Porque se Deus faz dezenas de coisas para ela e ela nunca agradece, essa pessoa precisa chegar no nível de maturidade para que Deus comece a derramar outras coisas na vida dela. Porque não adianta Deus derramar bênçãos na vida dessa pessoa e ela continuar sendo imatura, só olhando para o problema. E não tendo noção que os problemas têm um porquê, têm um motivo. São para o engrandecimento dela, são para ela amadurecer, é para ela crescer, é para que ela tenha experiência. Como a gente fala aqui no Rio, né? É para criar casca, para conseguir ajudar outras pessoas, ajudar outras vidas, ser uma pessoa madura diante de Deus, ter um relacionamento mais profundo com Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus, conhecer Deus mais profundamente. Mas a pessoa não olha nada disso, a pessoa só quer reclamar. Deus resolve isso aqui que tá ruim. Pô, todo dia é isso. Aí reclama. Como você vai conseguir se relacionar saudavelmente, de uma forma saudável, de uma forma boa, com uma pessoa que só reclama de tudo que você faz? E a gente faz isso com Deus. Deus nos ama e faz muito pela gente. E houve reclamação o tempo todo. Tenham isso em mente. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada de relacionamento. E se para Deus nós somos reclamões, ingratos, se para Deus tudo que Ele faz aos nossos olhos não presta, porque é o que a gente faz. Quando Deus faz tanto pela gente, a gente só se põe a reclamar, é como se a gente estivesse olhando para Deus falando, Senhor, tudo o que o Senhor tem feito na minha vida até hoje, a forma como o Senhor tem regido a minha vida, me guardado, me orientado, não é boa o suficiente, eu não estou satisfeito. Faça melhor. É como se a gente estivesse falando isso para Deus. Tem como haver um relacionamento saudável com uma pessoa dessa? Não. Então não seja essa pessoa. Não seja essa pessoa. Coloque a sua vida diante de Deus e seja grato.
pelo que você tem. Obviamente, como eu disse antes, primeiro, ande em obediência. Saiba o que Deus quer de você e ande em obediência, senão nada vai adiantar. Quando Jonas estava naquele barco que estava quase afundando, ele estava lá porque todas as coisas cooperam para o bem dele? Não, ele estava lá porque ele estava em desobediência. Aquilo ali não estava cooperando para o bem dele, não. Aquilo ali é porque ele estava em desobediência, ele estava colhendo fruto de desobediência. Então, se você estiver em desobediência, a primeira coisa que você tem que fazer é você voltar para o caminho que Deus quer que você trilhe. Esteja no centro da vontade de Deus. Mas a partir do momento que você está nesse caminho, para de murmurar. Para de manchar o seu relacionamento com Deus. Para de fazer Deus ouvir diariamente tanta reclamação por tantas coisas maravilhosas que Ele fez por você. Sempre que você for orar, faça uma lista de tudo de bom que você tem, de tudo o que você tem para agradecer. E pode ser a mínima coisa. Senhor, obrigado por eu abrir o meu chuveiro e ter uma água que caia na minha cabeça para que eu possa dormir limpo. Por eu ter um sabonete e uma escova para poder fazer minha higiene. Obrigado por eu dormir. Obrigado por eu conseguir acordar e ir trabalhar. E se você é desempregado, obrigado pelo ar que eu respiro e obrigado por eu conseguir me locomover sozinho para andar por aí botando currículo. Seja grato. Faça uma lista de coisas pelas quais você pode ser grato. Isso ajuda muito a você parar de ser uma pessoa murmuradora, chata, ingrata, reclamona. E isso vai melhorar muito o seu relacionamento com Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não vai ficar ali o dia todo ouvindo, sendo azucrinado com reclamação. Quando você tem um coração grato, você entende que tudo o que você tem na sua vida é pela misericórdia de Deus. Você se torna mais grato a Deus. Você se torna mais devoto a Deus. Você se torna mais agradecido. Você não tem na sua mente o que você tem. Foi fruto do meu trabalho, porque eu mereço, porque eu me esforço muito. Não é. É pelas misericórdias de Deus. Porque você está de pé porque Deus te sustenta. Mas e fulano e cicrano que não é crente tem? Eles estão de pé porque Deus sustenta eles também. Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. Então, tudo que nós fazemos é pela misericórdia de Deus. Porque o fruto do nosso pecado é muito mais grave do que a gente acha. É muito mais grave do que a gente acha. E Deus não deixa vir sobre a gente isso. Então, se a gente está de pé, a gente pode respirar, a gente está vivo e a gente tem tantas coisas boas na nossa vida, é pela misericórdia de Deus. Se torne grato. Isso irá fazer com que o seu relacionamento com Deus seja muito mais saudável e maduro. E talvez até muitas bênçãos que estão retidas sejam derramadas na sua vida, porque Deus está vendo que você está amadurecendo. E agora sim vale a pena abençoar você, porque você vai poder dar glória a quem tem glória. E não vai achar que foi o fruto do meu trabalho, porque eu sou muito bom, porque se eu botar a cara eu conquisto. Não, é pela misericórdia de Deus. Então seja grato. Seja grato. Isso vai mudar muito o seu relacionamento com Deus. Amém?